Olá, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Vamos estar agora falando sobre a ressurreição e o arrebatamento. Que existe na palavra de Deus uma regra escatológica e uma ordem cronológica dos fatos, né, que vão ocorrer na vinda de Jesus. E a gente vai começar falando sobre ressurreição, né? Explicando um pouco de como vai acontecer esse momento, esse fato, e após será o arrebatamento. 1 Coríntios 15, 21 nos diz assim: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua ordem. Olha a cronologia já chegando. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então temos aqui já a ordem cronológica e a regra, né? Então a ordem é que primeiro Cristo, que ressuscitou, que é a primícia dos que dormem, primícia dos que já morreram, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ué, mas aí alguém pode perguntar, mas houve várias pessoas já que ressuscitaram, né? Inclusive Cristo ressuscitou algumas pessoas em seu ministério, né? No passado também houve ressurreições. No dia da morte de Jesus houve ressurreições. Então, por que Cristo é o primeiro da ressurreição? É a primícia da ressurreição. Ele é a primícia daqueles que ressuscitam para nunca mais morrer. Entenderam? Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Porque todos os que ele ressuscitou morreram de novo, né? Irão ressuscitar só lá no futuro. Aqueles que estiverem em Cristo ressuscitarão na sua vinda. Então, a primícia da ressurreição quer dizer que ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Cristo está vivo, né? E ele vai fazer isso conosco, na sua vinda, né? Aí o apóstolo Paulo já explica quando será que acontecerá a nova ressurreição, na nova ordem, né? Na ordem que vai acontecer. A primeira foi a ressurreição de Cristo, para nunca mais morrer, e seguido disso, a nossa ressurreição, para quando tivermos o corpo também glorificados. Ressuscitaremos, se não estivermos vivos naquele momento, e seremos transformados num corpo glorificado. E aí nunca mais morreremos. Então, como diz aqui, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, o primeiro que já morreu e já ressuscitou para nunca mais morrer. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, né? Então, esse ponto já está claro. O que é, como e quando será o arrebatamento? Bom, o texto também de Coríntios 15, agora versículos 51 e 52. Ele está dizendo assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir aqui é uma referência para morrer, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque na época da volta de Jesus haverá, né, haverão muitos vivos, claro, né, para ver a volta de Jesus. Por isso ele diz que nem todos estarão mortos naquele momento, né? Haverão muitos vivos ainda. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é esse momento em que seremos arrebatados até as nuvens, né? A Bíblia vai nos dizer que Cristo nos levará, vai ressuscitar os mortos, e aí os mortos ressurretos
eles estão junto com os vivos naquele momento ali que se chama num abrir e fechar de olhos, eles são transformados. A transformação é que leva esse tempo de num momento, num abrir e fechar de olhos. É esse o tempo que se dá para transformar os corpos dos que foram ressuscitados e dos que estão vivos. E aí, ele vai dizer quando que isso vai acontecer? Ante a última trombeta, ao som da última trombeta, que é a sétima trombeta, né? Então, esse é o momento do arrebatamento. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós, os que estivermos vivos naquele momento, né, serão transformados juntamente com os corpos dos mortos. E aí, juntamente, subiremos até Cristo que está nas nuvens. Agora, tem o momento da sétima trombeta, que é a última, né, que a gente pode entender aqui nesse texto, que vai dizer que é o som da última trombeta, né? 1 Coríntios 15, 51 e 52, que acabamos de ler. Agora nós vamos ler Apocalipse 10, versículo 7, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então, naquele tempo em que o sétimo anjo se preparar para tocar a sua sétima trombeta, porque haverão 7 trombetas, com cada um anjo com uma delas, e aí quando o sétimo anjo for tocar a sétima trombeta, vai se cumprir o mistério de Cristo, né? Que é esse momento da sua volta, que é essa transformação, que é essa glorificação dos corpos que vai acontecer nesse momento. Mateus 24, 31 vai nos dizer: ele enviará os seus anjos com um grande som de uma trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Né? Então, no toque da trombeta, é quando a ordem sai de Jesus para os anjos recolherem aos 4 cantos, norte, sul, leste e oeste do planeta, né? Para recolher aqueles que são fiéis a ele, né? Haverá então a ordem, e aí segue aquela cronologia e aquela ordem dos fatos. Primeiro ressuscitam os mortos, depois os vivos e os mortos são transformados juntos, e aí sobem para encontrar com Jesus nos ares. Apocalipse 11:15 vai dizer: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Percebam aqui que a frase está passou a ser. Os reinos do mundo, né? O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e Cristo, do seu Cristo. Então, por que ele está dizendo passou a ser? É porque ainda não é. Apesar de Jesus ser o rei do universo, né? Deus ser o dono desse universo, o sistema do mundo não está na mão de Deus. O mundo jaz no maligno. Né? Você imagina se Deus estivesse reinando nesse mundo e com estupro de criança, com morte, com roubo, com essas atrocidades todas que acontecem no mundo. Isso não é reino de Jesus. Né? Jesus não pode estar reinando e essas atrocidades estarem acontecendo. Ele reina em nossos corações, naqueles que aceitaram, aqueles que estão querem uma vida diferente, e aí sim o reino já chegou para esses. Mas haverá o reino físico, o reino mesmo que vemos aí de acontecer, de mandar leis para nações, né, fazer a ordem acontecer neste mundo. Isto ainda não aconteceu, vai acontecer nesse momento aqui, que quando o sétimo anjo tocar, que é nesse momento da volta de Jesus. Aí quando o sétimo anjo toca, ele volta para assumir realmente aquilo que lhe é de direito. Ele é o rei desta terra, o rei do universo. Aí diz que o reino passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Então a trombeta, a última trombeta,
A sétima trombeta, ela é o elo que liga todos esses fatos, né? Quando você vê a sétima trombeta num sentido profético, você já vai ligar que está falando ali da volta de Jesus. A ressurreição, ela acontece no último dia. Qual é o último dia? O último dia é o dia da volta de Jesus, né? É o último dia que estaremos com esses corpos. É o último dia do reinado humano na Terra. É onde Jesus vem assumir e instaurar o reino milenar. E aí, daí por diante, entra depois a eternidade. Ou seja, o reino não passará a outro. Será de Jesus e do seu povo para sempre, né? Então, a ressurreição acontece no último dia. É o último dia que o homem estará vivendo essa era. Aí, quando se instaura o reino de Jesus, é um outro momento. Aí João, no capítulo 6, versículo 39, vai dizer assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, Jesus dizendo, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia, né? No dia da sua volta. Esse foi o versículo 39. Versículo 40, porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Né? Então, é a ordem cronológica que a ressurreição para a vida, haverá uma outra ressurreição 1000 anos depois dessa, mas para a condenação, é a ressurreição dos ímpios. Esta é a ressurreição para a vida, né? No qual o Apocalipse diz que é bem-aventurado aqueles que participam desta ressurreição. A ordem cronológica, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, vai nos dizer: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Ou seja, quem estiver vivo naquele momento da volta de Jesus, ele não será transformado primeiro do que os mortos serão ressuscitados. Entenderam? A premissa disso é dos mortos. Eles primeiro têm que ressuscitar para que juntos nós sejamos transformados juntos. Eu não sou transformado primeiro, que se estiver vivo, do que alguém que já morreu em Cristo. Essa é a ordem do versículo aqui. Primeiro eles ressuscitam. Porquanto o próprio Senhor descerá do céu com grande brado e com voz de arcanjo e com a trombeta, ó a trombeta aqui de novo, de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, nas nuvens, que já estão ressuscitados, é claro, né? Para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a ordem cronológica é essa. Jesus desce, envia seus anjos para recolher de todo o lado dos 4 cantos do planeta, norte, sul, leste e oeste, mas primeiro ele envia para ressuscitar os que estão mortos nele, os que morreram em Cristo, né? E assim que eles ressuscitam, junta-se um grupo só, e aí ele transforma esse grupo e chama para si nas nuvens. Amém? A primeira ressurreição, ela só acontece após a marca da besta ser imposta. Esse é um ponto que a gente precisa prestar atenção. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 20. Então versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e viveram
e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses mortos que reviveram aqui foram os que não aceitaram a marca da besta. Portanto, morreram no momento que a marca da besta está imposta, correto? Veja o versículo 5. Mas os outros mortos, os ímpios, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta, a ressurreição cá de cima do versículo 4, é a primeira ressurreição. Aqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus, que não aceitaram a besta, foram mortos por causa da besta, estes é que ressuscitaram agora nesta primeira ressurreição. O versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte, ela operará para envio das pessoas para o lago de fogo. A segunda morte é o lago de fogo. Então, essa segunda morte não tem poder para quem ressuscitar na primeira ressurreição, né? Então, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, aqui está muito claro em dizer que a marca da besta, aqueles que morrerão por não aceitarem a marca da besta, eles participarão da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição só pode ser após a marca da besta ser instaurada. Isso significa dizer que está na grande tribulação. Então, isso só pode nos fazer entender que a igreja ainda estará aqui durante a grande tribulação para que ressuscite após até a imposição da marca da besta, e que ela não vai aceitar, morrerá por causa disso, e aí será ressuscitada na primeira ressurreição. Então, se ela será ressuscitada na primeira ressurreição após a marca da besta, durante a grande tribulação, então não pode ter tido antes da primeira, uma outra ressurreição 7 anos antes. Entenderam? Se essa é a primeira ressurreição para a vida, não pode ter tido uma outra ressurreição 7 anos antes, né? A Bíblia está nos dizendo que passaremos por esse momento, a igreja, né? Se nós estivermos vivos, a igreja passará por esse momento terrível na terra da grande tribulação e será ressuscitada na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa é a primeira ressurreição para a vida. Por que primeira ressurreição? Porque a segunda ressurreição é para a morte, que é o ímpio, que será ressuscitado para estar diante do trono, do juízo do grande trono branco. E aí será, sim, imposto a ele a segunda morte, que é a morte espiritual, a separação de Deus, o lago de fogo. Estará vivo lá, mas morte porque estará separado do Deus da vida, que é a vida, o nosso Senhor Jesus Cristo e seu Pai e o Espírito Santo. Amém? Então, que Deus possa ter dado mais luz a vocês aí sobre esse texto, que possa abençoar e nos trazer cada vez mais entendimento da tua palavra. Amém? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas para deixar um pouco mais explicado. Amém? Paz a todos.